Bom dia, minha gente! Estamos aqui hoje, já são quase 10 horas da manhã e nós vamos iniciar o quê? O nosso devocional do Advento. Eu quero, na verdade, mostrar um pouquinho para vocês como que eu faço aqui com a Angélica, o que ela costuma fazer no dia, como que é a nossa rotina, como que é o nosso dia a dia realizando o Advento. E ao final do vídeo eu vou estar explicando para vocês o que é o Advento, qual que é o material que nós estamos usando de forma mais detalhada. Fala aí com o pessoal, filha. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês também? Hoje a gente tá fazendo um calendário do Advento. E com aquelas folhas nós vamos fazer outras coisas finais. Para aprendermos aqui no calendário do Advento. Tá, fala assim pro pessoal. Até mais! Até mais! Fala, continue nos assistindo. Continue nos assistindo. Deixe o seu like. O recado já tá dado, gente. E o nosso tema de hoje é o pastor. Vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 22 a 23. Vamos abrir a casinha agora? Eu abro. Você abre a casinha pra gente ler o versículo. Vamos. Porém sobre elas sobre ela. um só pastor, Só pastor. e ele as apacentará. Assim como as ovelhas obedecem ao seu pastor, as ovelhas de Cristo devem ser obedientes a quem? Ao seu eterno e bom... Pastor. Quem é o nosso eterno e bom pastor? Deus. Jesus! Ele é o nosso eterno e bom pastor. Olha só, Jesus. as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Você lembra que a mamãe te ensinou que as ovelhas não ouvem a voz de um estranho? Elas não ouvem a voz do estranho. Elas só ouvem a voz de quem? Do pastor. Ela não ouve a voz do ladrão. Ouve Não. que o ladrão entra pro mundo e o pastor entra pra fora. Entra pela porta, isso mesmo. As ovelhas seguem ao seu pastor e são obedientes a quem? Ao ladrão ou ao seu pastor? Ao seu pastor. Assim como elas são obedientes, devemos nos deixar guiar e ser obedientes ao nosso pastor, que é Jesus. Agora a mamãe vai te contar a história de um pastor também. O pastor Davi, né? Pastor. Mas Deus olhou para ele e viu um rei. Eu preciso de um novo coração, Senhor. Davi orou. Porque o meu está cheio de pecados. Me limpa por dentro. Deus ouviu a oração de Davi. Ele o perdoou e fez uma promessa para ele. Davi, eu farei você ser grande. E um dia, um rei nascerá dentro de sua família. E ele irá curar o mundo todo. Quem é o nosso bom pastor? Deus. Jesus! Vamos agradecer a Ele? Quem é o nosso eterno e bom pastor? Deus. Jesus! Amém! Por que Jesus é o nosso eterno e bom pastor? Ele veio para quê? Para salvar os pecadores. Para salvar os pecadores. E aí, a promessa de Deus era que enviaria um pastor que nós deveríamos obedecer, porque ele iria nos guiar, né? Ele guia assim, ó. Essa foi a promessa de Deus. Ele guia assim, ó. Ia conduzir as suas ovelhas. Quem são as ovelhas do bom pastor? Aqui a mamãe, a filha, a ovelha e o pai, ovelha. Todas as pessoas são ovelhas de Jesus, né? A ovelhinha aqui tá perdida. Tadinha. A gente tem que conduzir ela até o seu pastor. É você que vai mostrar o caminho, tá bom? Aqui, ovelhinha, você vai aqui, ó. Ela tá indo. Ela tá indo? Tá dando certo. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Da, 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 da.
Ovelhinha, eu te chamei. O bom pastor segue e fica contente onde quer que fosse ir. Agora, segura no pincel, mamãe vai te ajudar a achar esse caminho aqui dessa ovelha que tá difícil, hein? Essa ovelha perdida tá difícil. Vamos lá. E vamos por aqui. Oi, minha gente! Apareceu a Margarida. Quem é vivo sempre aparece, né? E antes de mais nada, antes de entrar de fato no assunto desse vídeo, eu gostaria de dar um oi, né? Explicar que já faz quase 3 meses que eu não apareço no YouTube, não dei nenhum sinal de vida, mas na verdade está tudo bem. Eu tenho alinhado alguns projetos, a conclusão de outros, enfim, e por isso que eu acabei deixando um pouquinho o canal de lado, porque, né, gente? Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, tem que priorizar aquilo que é mais importante no momento. Estou retornando aos poucos, não garanto constância por enquanto, mas não desisti do canal, tá? Então vamos lá! O assunto de hoje é Advento. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o Advento, porque se você me acompanha lá no Instagram, e se você ainda não me acompanha, eu vou deixar aqui meu arroba para que vocês possam dar uma conferida. Desde o ano passado, eu venho compartilhando, né, atividades que temos feito aqui em casa, porque eu até escrevi alguns textos falando sobre isso. Enfim, se você me acompanha por lá, você já deve estar mais inteirado do assunto. Mas se não, se você não sabe o que é o Advento, por que isso e por que daquilo, continue assistindo para você saber mais detalhes, tá bom? Decidi tornar o calendário do Advento de Natal uma tradição aqui em casa. Inclusive, eu deixei salvo lá nos destaques no meu Instagram algumas coisinhas que eu compartilhei por lá, na intenção de criar memórias mesmo. E se você tem interesse de conhecer um pouquinho mais, dá uma conferida lá, porque é claro que aqui eu mostrei um pouquinho como foi o dia de hoje, como que geralmente é feita a aplicação, quando tem atividade, como nós fazemos, enfim, foi um breve resumo do que acontece nesse período de Advento, onde nós comemoramos. Talvez você esteja se perguntando, mas afinal, se você não conhece, é claro, né? O que é o Advento? Eu confesso que pra mim isso foi uma coisa nova, que eu conheci o ano passado. Eu não fazia ideia do que era Advento, eu não conhecia, até porque as comemorações da minha casa, comemorações muito simples. Nós não tínhamos árvore de Natal, nós não tínhamos pisca-pisca, então assim, era um momento muito simples, sem grandes comemorações, reunia a família, às vezes não. Geralmente nós íamos para casa de algum familiar e lá tinha ceia de Natal, lá, aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas na minha casa mesmo não tinha muita expectativa quanto ao Natal, a não ser um feriado, uma festa, enfim, isso que vocês já conhecem. E aí, depois de mãe, né, as coisas mudam de figura, a gente começa a enxergar a nossa missão com mais intencionalidade, e eu fui conhecendo outras mães. Enfim, o meu trabalho lá no Instagram foi me ampliando esse horizonte todo, e eu conheci o trabalho de 2 mães que desenvolveram material muito bacana, e eu decidi fazer, e gostei muito mesmo, e decidi fazer com que esse calendário do Advento se tornasse uma tradição aqui em casa. Mas tá, o que é o Advento afinal? O Advento é, na verdade, as 4 semanas que antecedem o Natal. E geralmente é iniciado no primeiro domingo, perto do dia 30 de novembro, e finaliza-se no dia 24 de dezembro, ou seja, na véspera de Natal. E durante essas 4 semanas é trabalhado de forma bastante ativa a vinda de Jesus, o nascimento dele, todo o plano estabelecido por Deus, o que ele fez, os milagres, Jesus fez até o momento que ele se entrega para nos salvar, com a
promessa de que viria para nos levar para morar juntamente com Ele no céu. Então, o advento é trabalhado tudo isso de forma profunda, de forma bastante ativa e com algumas atividades. Então, assim, existem diversas formas de você aplicar o advento, então isso é muito opcional. É claro que não é só pelo fato de ser cristão que você deve fazer o advento, não. Como eu falei, é opcional. Mas eu, como educadora e tudo mais, eu resolvi trazer isso de forma bastante intencional e resgatar todos esses valores e princípios que eu, ao longo do ano, vou ensinando para a Angélica, enfim, tudo isso. Então, basicamente, o advento é isso. São as 4 semanas que antecedem o Natal. E para os cristãos, essa é uma data muito importante, apesar de que existem muitas controvérsias em relação a comemorar ou não o Natal. Na verdade, essas controvérsias é bem observada no meio cristão. Por quê? Não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu. Então, apesar dessa data ter o cunho cristão, muito disso tem se perdido ao longo dos anos e essa comemoração tem sido realizada de forma fraterna, estabelecer paz, harmonia, amor, união entre a família, entre o próximo e tudo mais. Então, assim, o sentido cristão dessa data tem se perdido ao longo dos anos. E justamente por não se saber exatamente o dia em que Jesus nasceu, existem controvérsias porque enquanto os cristãos comemoram o nascimento de Jesus, era uma data onde eram realizadas festas pagãs, ou seja, festas não cristãs. E o cristão observa muito tudo isso, tem um lado de comercialização, é só um feriado, o nascimento de Jesus ninguém sabe, não vejo razão de comemorar o Natal no dia 25, enfim, se você comemora ou não, eu não quero entrar nessa questão, eu quero contar um pouco da minha experiência, no que eu acredito, como eu faço tudo isso funcionar aqui em casa. Que mal tem comemorar, celebrar a vida de Cristo, em que data for, porque na verdade nós sabemos que para nós cristãos a data pouco importa, porque nós sabemos que a verdade do Evangelho é real, né? Que Jesus veio, viveu entre nós. Então, assim, como mãe e principalmente como cristã, eu tenho a plena consciência da minha missão, que é conduzir a minha filha no caminho que ela deve andar. Então, trazendo essa memória a mim mesma, eu decidi fazer com que esse momento se tornasse uma tradição, porque eu quero que a Angélica cresça e saiba que, mais do que casa cheia, comilança ou presentes, o que realmente deve estar ligado a essa data em seu coração, em seu coraçãozinho, é o que Jesus veio fazer, qual foi a missão de Jesus, por que ele veio, por que Deus traçou esse plano de salvação, e tudo está regido pelo amor, porque Ele é o próprio amor e, portanto, nos amar, enviou o seu Filho para nos resgatar. Então, isso é lindo e eu quero que ela cresça tendo essas verdades no seu coração. E por que eu decidi fazer com que o Advento se tornasse uma tradição? Porque resgata tudo que eu venho ensinando para a Angélica ao longo do ano. Então, assim, celebrar o nascimento de Cristo, o plano de salvação, não é uma novidade, não é algo que eu faço somente no Advento, é algo que eu, ao longo do ano, venho falando, venho plantando a sementinha, venho falando para ela sobre o amor de Deus por nós, sobre Jesus, sobre os milagres que Jesus fez, enfim, tudo isso. Então, no Advento, a gente reforça tudo isso de forma muito intencional, ou seja, né, com bastante propriedade, nós trazemos esse sentido ao coraçãozinho dela sobre o que é o Natal. E esse sentido jamais se perca do seu coraçãozinho. Também porque, como eu havia falado, cada dia mais, cada ano que passa, o sentido cristão tem se perdido. Então, eu quero manter essa chama viva no coraçãozinho da Angélica. Claro que se você quiser conhecer mais a fundo, quiser saber de mais detalhes, só fazer algumas pesquisas e aí você cria a sua própria visão, seu próprio pensamento. É nisso que eu acredito, é nisso que eu sigo, então eu não vejo mal nenhum celebrar
o nascimento de Cristo dessa forma, visto que é tão gostoso todas essas memórias que nós criamos, esses momentos que nós dedicamos em família, então isso conta muito. É isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Vai me ajudar bastante, né? Ah, claro, se você não é inscrito no canal, por favor, deixe o seu like, inscreva-se e faça parte aí da nossa família e fica ligado aí que muito em breve eu volto com tudo pro canal, tá bom? Tchau, tchau, gente!